Então tá, vamos agora começar oficialmente. Sem espectador, mas depois vai ter bastante pergunta. Obrigada primeiro por vocês terem aceitado. Adorei. Acho que vai ser maravilhoso esse nosso bate-papo. E como eu sempre digo para todos os convidados, futuras parcerias. Porque quando bate o santo, bate o santo. Então, para a gente começar oficialmente, vamos começar com a descrição, né? Para depois fazer as perguntas. Quem se Uhum. inscreve primeiro? Como que a gente faz? Eu peço a licença Isso. para me apresentar. Meu nome é Josiane França, sou mulher negra não retinta, com deficiência visual cega adquirida há 12 anos por uma meningite. Sou mãe de um casal, da Jennifer e do Rodrigo, que são a razão do meu viver e dos meus cabelos brancos. E respeito às pessoas com deficiência visual que possam vir a nos assistir, eu vou me descrever. Eu estou com um turbante predominando o azul, mas ele é colorido. Tenho cabelos crespos, castanhos e longos. Estou maquiada e não sei se está aparecendo o meu blusão amarelo, porque hoje aqui em Porto Alegre está bem fresquinho. E ao fundo o meu sofá vinho. Vai, Raquel. Sim. Bom, boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Eu sou Raquel Guerreiro, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos que estão presos num coque, tenho olhos castanhos, estou com uma blusa preta e está aparecendo as alças de uma jardineira jeans. Estou com um brinco pendurado na orelha esquerda, um brinco claro. Atrás de mim, à minha direita, tem uma luz amarela. À minha esquerda tem uma parede cinza. Eu estou na sala da minha casa, né? Porque estamos de quarentena ainda. Sim. Né? Eu sou carioca, moro em Porto Alegre. Eu sou estudante de doutorado do programa de Psicologia Social Institucional na URGS. E estudo o tema da deficiência. Sou uma mulher com deficiência física. Na verdade, eu acho que eu poderia dizer que eu tenho mobilidade reduzida, porque apesar de não usar muletas e nem cadeira de rodas, eu me locomovo com uma certa dificuldade. Tenho também algumas dificuldades na coordenação motora, porque eu tenho uma doença rara, que foi diagnosticada há uns 10 anos. E fiquei bastante feliz com o convite, queria agradecer bastante, Roberto. Obrigada. Então, eu vou me descrever, não sei se vou fazer da melhor opção, mas qualquer coisa me ajude. Eu sou ruiva, cabelos ondulados, médio, assim, já tive bem maior do que era, branca, bem branca, com umas pintinhas, mas aí como eu tô maquiada, dá uma disfarçada, né? Tô com uma básica verde, que tá bem frio aqui na minha cidade, e com um blusão preto com bege, porque eu sou bem friolenta. E a sala onde eu estou no momento é o meu espaço, que é próximo da minha casa, por isso que eu não estou na minha casa. Ela é toda colorida, porque foi feita uma oficina onde o pessoal pintou e a professora finalizou. Então, tem azul, verde, amarelo, rosa, bem colorido, bem como o gosto da dona. A dona adora coisas coloridas e sou bem sorridente, tenho olhos castanhos. Estou com um brinco que é uma bolinha dourada. Acho que só, né? Que está aparecendo mais alguma coisa. E tem uma Acho que luz tá. meio branca e atrás está mais escuro, assim, da sala. E depois eu tenho mais uma aula hoje, por isso que também estou aqui. É online, mas eu gosto de usar o espaço porque ele é amplo para me movimentar. E eu queria agradecer muito mesmo que vocês aceitaram o convite. O André, quando me indicou, eu disse, eu sabia que ele não
indica qualquer pessoa, porque nós estamos fazendo muitos trabalhos juntos também, nós estamos auxiliando muito. E quando começou a pandemia, porque esse foi meu objetivo, eu não trabalhava nessas plataformas, eu tinha horror à tecnologia, só queria o presencial. Eu disse, o que eu vou fazer agora? Porque eu sou formada em administração, mas trabalho agora principalmente na área da cultura. Tenho uma deficiência, que é uma má formação na coluna. Eu sou muletante, mas uso a cadeira para algumas movimentações da dança e do atletismo. E aí disse, como que eu vou me manter ativa? Que eu não paro um minuto, eu não posso ficar em casa, eu já estou surtando com tudo que eu estou fazendo agora, imagina se eu não tivesse tudo isso, né? E aí eu disse, vamos perder o medo. Aí fui atrás de ajuda de quem entende, ainda não sei usar tudo, como vocês podem ver, tenho muito ainda para aprender, mas eu estou tentando melhorar e comecei a fazer várias lives. Aí eu comecei bastante pelo Instagram, até por sugestão desse consultor que me ajudou de ficar mais numa plataforma, mas eu sei que o Instagram não é acessível para todo mundo. E uma angústia que eu tenho é de não ter tudo que precisa para acessibilidade. Primeiro, porque eu não tenho condições de pagar todos os profissionais, e também porque eu não sei tudo. E também por saber que o Instagram não é acessível para tudo. Mas eu disse, bom, vou pelo menos pegar o domínio e depois vai, né? Aí eu descobri que o Face é um pouco melhor, mas também não é o ideal. E o YouTube, que tem pelo menos, né, a legenda e outras coisas, eu preciso ter 1000 pessoas para fazer ao vivo e eu não tenho 1000 pessoas me seguindo ainda. E aí eu estou descobrindo qual que é a melhor plataforma para fazer tudo isso, mas também tenho que aprender. Vamos lá. Agora eu quero que vocês me contem um pouquinho mais da vida de vocês, um pouquinho de vocês, sem a descrição, como que foi da deficiência, como que não foi, antes, depois, para depois a gente chegar no objetivo da live em si. Vamos à introdução, então. Se apresente, Eu posso? como eu digo. Posso, Raquelzita? Claro, vai lá. Então tá, como eu no início me apresentei que eu sou mulher com deficiência visual adquirida, quando eu estava grávida de 8 meses do meu pequeno Rodrigo, eu tive meningite, o qual eu fiquei 5 meses em hospital, 1 mês em coma, e eu sempre faço essa observação de compartilhar que o Rodrigo, meu pequeno, teve alta antes de mim, porque ele é um garoto muito levado. Então ele saiu correndo do hospital, que não é bobo. E eu fiquei esses 5 meses lá. Eu entrei enxergando e saí cega. E na verdade, pensando há algum tempo atrás, eu acho que eu levei uns 2 anos para me entender enquanto mulher cega com deficiência visual, e hoje em dia ser essa mulher que está aqui, muito bem resolvida enquanto a cegueira, mas ainda aprendendo em outras situações. Sou ativista, sou modelo, faço parte da coordenação executiva do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e com Baixa Visão, que tem sido meu carro-chefe, entre tantos outros lugares ocupados aqui em Porto Alegre, como conselhos e coletivos, mas principalmente hoje falando do CEPAC, que é um lugar onde eu e Raquel ocupamos juntas, que depois eu vou pedir para a Raquel iniciar, dizendo como começou isso, como nós nos conhecemos, que também é um compartilhamento bem interessante, porque tudo na vida tem um começo, um meio, e algumas coisas a gente espera que não tenha um fim. Mas entre tantas outras, infelizmente, temos finais. E compartilhando com vocês aqui que, referente à fala da Roberta, que ela falou da cultura, a cultura me move muito também. Eu trabalho aqui em Porto Alegre junto com outras coisas, movimentando que a cultura aqui seja acessível para todas e todos, e como bem pontuado pela Roberta, em todos os âmbitos, não só lembrando da audiodescrição que cabe a mim, mulher cega, mas também a intérprete de Libras para as pessoas surdas e legendas para os ensurdecidos.
E aqui em Porto Alegre, eu e Raquel temos esse compromisso com o CEPAC, que nós levamos trabalhando na URGS. E aí eu vou pedir para a Raquel continuar se apresentando e já falando de como nós nos conhecemos, que daí ela já fala por mim, completa, aliás, a minha fala e fala por ela. A Raquel não me é estranho, só pegando assim. Acho que eu te conheço já de alguma vivência, de algum lugar. Deve ser, deve ser. Impressão. De repente, falando aqui, a gente consegue descobrir, né? Pois é. Bom, eu falei, né, que eu recebi esse diagnóstico dessa doença rara que eu tenho, né, que se chama ataxia cerebelar, tem 10 anos. Na verdade, eu nunca consegui descobrir se ela é uma doença adquirida ou genética. Eu nunca consegui descobrir. Por quê? Porque desde criança eu tinha algo diferente nos meus gestos. Mas enquanto criança e adolescente, isso sempre marcou um jeito que não era de forma pejorativa, vamos dizer assim, como muitas vezes a deficiência ou a diferença pode aparecer. Então, eu inventava formas de correr, então eu corria de uma forma meio engraçada, mas corria, sempre tremia um pouquinho, mas isso eu colocava um bom humor nisso e tal. Até que em 2011 eu fui fazer um intercâmbio pela faculdade e aí eu tive uma piora muito significativa. Então eu comecei a tropeçar muito, cair muito, para mim era muito complicado segurar um garfo para comer mesmo, assim. E aí eu falei, não, eu acho que agora eu preciso, né, investigar isso a fundo. E aí, então, eu recebi o diagnóstico de ataxia cerebelar. E na época eu fiquei muito assustada, porque é isso. Então, tipo, por mais que eu já tivesse uma marca, eu adquiri um rótulo, vamos dizer assim, depois, o nome. Eu tinha 25 anos e eu fiquei muito assustada. Nesse mesmo momento, já de volta para a universidade onde eu estudava, eu comecei a fazer um estágio que era sobre acessibilidade a pessoas com deficiência visual em museus e centros culturais. E eu comecei a frequentar o Benjamin Constant. E como eu estava muito ainda sofrida, né, e com muita vergonha dos meus gestos e movimentos estarem muito diferentes, né, eu achei muito bom estar no Benjamin Constant, porque como as pessoas não me viam, eu me sentia muito à vontade, né, com elas. E acabei fazendo vários amigos lá. E aí acabou que eu continuei fazendo, né? Eu vou contar um pouco da minha trajetória que eu chamo de deficientífica, porque eu comecei a estudar deficiência. Então, comecei na deficiência visual, fiz um mestrado nessa área. Então, né, a cultura, eu acho que ela nos abraça a todas nós, assim, porque, né, eu acompanhei no CCBB o projeto de acessibilidade. Então, pessoas com deficiência visual, a obras de arte, né, no Centro Cultural do Banco do Brasil, tinha uma mediadora que se chama Camila Alves, que é uma pesquisadora também da deficiência, uma mulher cega. Eu acompanhei o trabalho dela, porque ela estava, né, junto com essa equipe, ela compunha a equipe do Centro Cultural para fazer esse trabalho. E depois eu arrumei um namorado e vim aqui para o Rio Grande do Sul e comecei a trabalhar no doutorado questionando, né, o que é a deficiência, afinal, né, e comecei a me propor a pensar a deficiência, assim, né, esse conceito e seus efeitos. E aí, numa atividade de extensão de um aluno que já se formou, mas que fazia parte da psicologia, que era cego, ele fez uma atividade de extensão para falar como era ser aluno cego na psicologia, e lá, falando no debate, porque foi um debate super acalorado,
eu e Josi nos encontramos. E nisso, a Josi me convidou para fazer parte do movimento de mulheres, movimento feminista de mulheres com deficiência inclusivas. E aí, no ano seguinte, eu entrei e a gente se aproximou muito. Né? Agora eu estou afastada porque estou no final do doutorado, preciso escrever a tese. Né? E o que aconteceu dentro da URGS, né? Para falar já do CEPAC, então, estou fazendo, né, uma trajetória. Lá na URGS tem uma professora de psicologia social que convidava a Josi para fazer um exercício que eu vou dizer... Qual o nome que você dá para aquele exercício, Josi, que você faz? Sensorial, na verdade, né? Porque... Vou falar só sensorial, porque depois a gente fala do exercício. Então, essa professora, ela começou a convidar a Josi para fazer um exercício sensorial com os alunos. Então, a Josi vendava os alunos, né? E aí, eles tinham que subir do pátio até a sala de aula vendados, né? E pegar alguns objetos e poder explorar por meio do tato. E depois eu entrava, né, falando da parte teórica um pouco da deficiência. Então, eu entrava com os modelos da deficiência, biomédico, social, a parte feminista. Então, a gente fazia essa aula composta. E aí vieram as cotas para pessoas com deficiência, né, a partir das ações afirmativas, e entrou o primeiro aluno cotista e encontrou com essa professora, que é a Raquel, também é o nome dela, né, Raquel Silva Silveira. E aí o encontro deles foi muito potente. Então, a Raquel, ela é professora de um projeto de extensão que se chama NEPAR-PSI, que é o Núcleo de Extensão e Pesquisa Antirracista da URGS. Mas, a partir do momento que ela teve esse encontro com esse aluno, ela resolveu que um dos desdobramentos desse projeto tinha que ser o estudo sobre deficiência também, e, posteriormente, começar a pensar essa intersecção entre deficiência e raça. Então, foi aí, né, que a gente começou a se reunir, criou um grupo, né? Então, era a Raquel, esse aluno, né, que é o Leandro, eu, aí a Josi, e aí várias pessoas começaram a se interessar. A partir das aulas compostas que eu e a Josi a gente dava, alguns alunos da graduação começaram a se interessar pelo tema. E aí foi criado, então, o CEPAC, que é Coletivo de Extensão e Pesquisa Anticapacitista, desculpa. Então, esse é o trabalho que a gente, né, começou a desenvolver na URGS. O CEPAC, ele é muito recente, ele nasceu em junho de 2019, então a gente era convidado, né, o CEPAC começou a ser convidado para poder dar aulas em diversas disciplinas da graduação. A gente estava pensando em algumas ações de extensão para fazer, mas aí veio a pandemia e a gente acabou ficando mais devagar. Então, assim, tem um texto aí que está saindo, que eu, Leandro e Raquel escrevemos, né, que a gente acabou agora, vamos enviar para uma revista para falar, né, desse encontro, da entrada dele e do que aquele corpo mobilizou no Instituto de Psicologia, né, quais os efeitos disso. E, bom, e agora o pessoal está retomando as atividades. Eu não estou tão próxima, porque, como eu já falei, tem que escrever a tese, então estou um pouco mais afastada. Mas, se tiver alguma atividade, alguma coisa, eu estou sempre junto para auxiliar, bibliografia, né, para indicar. Então, o CEPAC aí, a Josi também faz parte, apesar de não ser da URGS, como é um projeto de extensão, a extensão, ela valida vários saberes, né, os saberes das pessoas que não estão na universidade. Então, é aberto a quem quiser participar. Isso. Sabe e aí que... eu concluo também. Quer falar, Roberta? Não, eu ia comentar que
talvez vocês estejam com menos tempo que eu, mas eu e a Renata, que eu sempre falo, eu fiz a live com ela semana passada, eu disse para ela, nossa, eu tinha que te convidar, né? Porque 22 anos que nós estamos juntos e bem o trabalho que vocês fazem ali, nós fazemos aí mais com a deficiência física, mas hoje existe a LACUA, que atende mais de 100 pessoas através de esporte, cultura e lazer aqui na nossa cidade. E aí agora, hoje a gente já atende todos os tipos de deficiência, né? Todos os tipos, mas começou bem isso. E aí começou um pouco disso, que com tudo que a gente aprendeu, com tudo que eu fiz, eu queria fugir da questão de ser referência. Eu ia mais onde ela me convidava, nas aulas que ela me convidava. E aí eu fugi um pouco, acho que da tecnologia por causa disso, porque uma hora tocava aparecer, né? E aí veio um monte de coisa junto, né? E aí eu disse ela, faz 22 anos que a gente trabalha, faz 22 anos que eu vou aqui na Universidade de Caxias do Sul, depois eu comecei a ir para outras cidades, e bem um pouquinho, acho que do que vocês estão fazendo, mas nós estamos tentando fazer cair mais a deficiência. Começamos com a deficiência física, mas hoje está tão amplo, que eu disse, estou bem feliz com todo o resultado que teve. E o anticapacitismo, o capacitismo longe de nós. Até uma das coisas que eu queria falar, e a Josi depois já pode complementar a fala da Raquel se quiser, o que vocês acham do tal do CID? Que parece que a gente só é CID na vida, né? Exatamente, e aproveitando e completando a fala da Raquel, que contribui com o que tu está dizendo também, o Leandro, ele é um rapaz cadeirante. Aí entra a deficiência física, a cegueira e a mobilidade reduzida, que é o que a Raquel traz. Sim. E eu quero compartilhar também de como que eu conheci a profa Raquel, porque eu só tenho a agradecer a ela, né? Porque ela é que vislumbrou tudo isso, ela é que enxergou, apesar dela não ter deficiência. A Raquel Silveiro não tem deficiência. E eu estava ministrando uma oficina para umas meninas de 18 a 22, 23 anos, para as promotoras legais aqui de Porto Alegre, que daí já é no curso de Direito, para as meninas que vão graduar Direito. E aí, nesse momento, eu estava falando um pouco sobre movimentos, sobre coletivos, sobre empoderamento feminino, e levei a fala da Frida Kahlo, só que eu me vesti de Frida Kahlo. Eu pedi para as gurias se virarem de costa, me vesti de Frida Kahlo, elas se viraram de volta, e ali eu falei sobre a deficiência. Levei a fala da deficiência com ênfase na mulher, naquele momento, porque todas eram mulheres. E aí, nesse sentido, a Raquel me convidou para estar indo ministrar as aulas para os graduandos do segundo semestre de psicologia. E aí, depois eu chamei a Raquel, porque eu tenho um carinho enorme por ela. E aí, o Leandro já era aluno, né, Raquel? Ele já era aluno, ele era um rapaz quietão. E aí ele foi, não vou falar desabrochando, porque para homem não vai ficar legal, porque eles são... Ele foi criando expectativas e vou dizer que vamos falar que ele estava tendo voz, porque pelo que eu percebi, ele escutava muito, mas ele não se pronunciava, embora ele tenha muita coisa para trazer. O Leandro é um menino um moço, um rapaz muito esforçado, e ele está levando para a URGS muita coisa que a URGS já deveria de ter há um bom tempo, e ele é que está trazendo agora. Aliás, foi ele que criou o nome, né, Raquel? CEPAC. Vamos dar nomes aos bois ou às pessoas. Foi o Leandro que sugeriu esse nome e foi acatado com muito carinho. E Raquel, se quiser falar um pouco do CID, porque é complicado falar, até porque nós somos, além do CID, tem aquela outra sigla, né, gurias? PCD. Nós somos PCDs, nós não somos pessoas. Entre nós, eu aceito sim que fale, a Josiane que é cega, a fulana que é cadeirante, mas não, eu sou a Josiane.
Uma das minhas características é ser cega. E as pessoas ainda têm que entender isso e parar com esses CIDs que só nos põem nomenclaturas ou números. Raquel Lindona. Pois é, eu acho que se a gente for comentar sobre o CID, é isso, né? É uma forma biomédica ainda de ver a deficiência, né? Então, que nos coloca no lugar a ser medicalizado, consertado, né? Não como se fosse mais uma característica do corpo humano, né? Da possibilidade de ser no mundo, né? Então, é isso, é uma maneira limitada. Não deixa de ser importante, por um lado, olhar por um viés, porque, claro, se precisa de tratamento, se precisa de alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, é uma visão muito limitante. Sim. Não dá para ficar só nisso, né? Com certeza. E é isso que, às vezes, aparece mais, né? Infelizmente, eu acho que aqui no Brasil a visão biomédica ainda é muito forte, né? Porque, enfim, tem muito mais, né? A deficiência, ela é social, né? E já aproveitando em cima do que a gente passou aqui pelas tecnologias, pode ser que seja por falta de eu entender, mas também a falta de acessibilidade, né? Hoje a gente pode também comentar, aproveitar isso que aconteceu, porque eu não consigo aceitar que uma coisa tão evoluída como essas plataformas não ter uma forma mais fácil de acessibilidade para todos, né? Porque é aplicativo disso, é aplicativo daquilo outro, é isso, aquilo, outro, mas para nós, pessoas, né, é tão difícil, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, qual que é a visão de vocês? Eu acho que o problema todo tá de cada plataforma, eles fazem um contexto diferente. Poderia sim ter um nome diferente, mas que seguissem padrões. Sim. Até mesmo como acessibilizar uma casa, nós temos que ter padrões, certo? Então, da mesma forma que fosse padronizado as tecnologias. Até porque, gurias, não é porque nós temos uma deficiência que isso aconteceu. Isso acontece com muita gente. Muita gente que entende de Instagram e vai lá no Face e não consegue interagir no Face porque entende do Insta e vice-versa, ou do YouTube. Por exemplo, quando eu entro nas lives do YouTube, eu não consigo achar a sessão ali para mim comentar. Aí eu tenho que ficar só como ouvinte e eu muito querendo questionar, perguntar, argumentar e para mim não aparece. Aí o que eu vou? Vou correndo lá no Face, porque no Face eu consigo achar essa provocação de pergunta. Sim. Por que não padronizar? Vai facilitar para todo mundo e as pessoas vão conseguir utilizar melhor as plataformas. Mas não, eles querem diferenciar umas das outras, sempre e em tudo. Não é só nos aplicativos, é em tudo. Só para falar, esse tem mais 10 minutos, mas a gente pode sair e voltar, porque a gente vai conversar mais um pouco também, tá? Quando estiver mais perto. Sim. Quando estiver mais perto, porque o meu é gratuito. Mas, assim, o que eu vejo, assim, que eles não nos veem como público, como consumidor, não sei, porque tem coisas que é básica que não é porque está numa plataforma ou na outra, né? Deveria já estar feito para todas as pessoas, né? É que nem quando tu chega no estabelecimento comercial, ou dando qualquer outro exemplo, eles me dizem, aí agora eu pegando no meu sentido, que para mim escada é complicado, eu te ajudo, mas a gente se fala, por que já não tem? Já é regra, já é lei, já é tudo, e não é por falta de não saber, não é por falta de não ter dinheiro, porque às vezes é os lugares que mais ganham dinheiro. Por que não tem alguém para se comunicar em Libras ou um aplicativo? Não tem as roupas para pessoas com deficiência visual ou qualquer, pegando exemplo de roupa, mas qualquer coisa, por que não tem? Isso é básico. Ou pelo menos a empatia da pessoa se colocar no lugar do outro, né? Porque dão milhões de desculpas, mas não faz o básico.
Exatamente, nesse sentido dos espaços públicos e de comércio, sim, a empatia é o ponto-chave, né? De se pôr no lugar do outro, de tentar entender, porque entender a gente nunca vai entender, porque eu não entendo a tua dificuldade, porque a minha é diferente. Tu pode compartilhar comigo, mas é tu que passa. Mas nesses estabelecimentos quem perde são eles, porque nós temos conta bancária, nós temos cartão de crédito e nós temos dinheirinho na nossa conta para digitar a senha e poder gastar. Só que a gente vai gastar nos lugares onde somos bem atendidas e não foge da regra, porque todo mundo é assim, até as pessoas que não têm deficiência, elas não voltam em um lugar que eles não são bem atendidos. Eu já tenho aqui em Porto Alegre o restaurante que eu gosto de ir, a loja que eu gosto de comprar, o bar que eu gosto de ir. E sim, as pessoas cegas sabem de dar sua senha nas maquininhas. Não pensem que não. Mas E a então gente eu faz, queria a gente faz comentar, né? propaganda, né? Conta. Não, eu queria comentar que isso é o capacitismo atuando, né, gente? Que é pensar que as pessoas com deficiência elas não podem estar nos lugares ou usufruir de alguma coisa, né? Assim, de tecnologias, aplicativos. Eu estava me lembrando, tem um conceito de uma autora negra que eu tenho gostado muito de ler, que é a Patricia Hill Collins, e ela fala das imagens de controle. Então, ela fala das imagens de controle das mulheres negras. E eu fico pensando nas imagens de controle das pessoas com deficiência, que devem ser pessoas passivas, que devem ficar em casa, né, que não tem que estar por aí. E aí, quando aparecem pessoas querendo usar tecnologia, querendo estar por aí, querendo circular, não consegue. A pauta da acessibilidade está na luta desde o início. E é impressionante, porque a luta começou em 1970, assim, ali, década de 70, e até hoje a gente não conseguiu. É o Nem que seja pela capacitismo atual. questão do marketing, da moda, né? Mas faça, principalmente essas coisas novas, que não é mais desculpa para não ter o que precisa, sabe? Eu disse, claro, eu quero que seja sincero, que quando alguém me faça algo por mim, seja pensando, né? Pensando no coletivo, num todo. Mas se não é pensando no todo, creio eu digo, tá na moda falar das pessoas com deficiência, então faz pensando que isso vai te dar um plus a mais, talvez, né? Não sei. Exato. Concordo. E também que eles sejam capacitados, porque partindo pelo princípio, ninguém nasce sabendo. Sim. Eu me tornei uma mulher cega e aprendi dali em diante como lidar, como tratar, como agir. Então, toda pessoa consegue. Mas eles precisam querer, porque tem gente que não quer. Sim. Acho que é mais isso do que falta informação, mas tudo bem. Porque interesse, né? É importante ter interesse, tem interesse em diversificar público, né? Tem interesse em se comunicar com outras pessoas, né? Que diversas pessoas possam acessar, né? Aplicativos e estar nos lugares. É preciso ter Verdade, interesse. agora. Termina, Raquel, desculpa. Já acabei. Não, é que agora eu lembrei. É por isso que eu e a Raquel a gente se entende. É muito incrível essa química. Enfim, enquanto modelo, eu vivo muito isso. Porque, me diga aí, vocês já viram algum desfile? Não que tenha uma modelo com deficiência, vamos lá do início. Um desfile que tenha audiodescrição? Não. Não. Pois é. Intérprete de Libras? Não. Não. Pois é. E nós nos vestimos. Ou a gente anda que nem Eva por aí. E os homens que nem Adão. Não. Usamos, às vezes, até as mesmas roupas que estão na tendência, estão na moda, passando na... Mas eu fico sabendo, porque as artistas, elas lançam moda também.
E de lá parte para as lojas. E eu acabo comprando, só que eu não estou vendo. Eu fico sabendo depois. E aí? Vamos incluir, de fato, todas as pessoas, todas, todos e todes? Na moda também? É uma coisa a se pensar. E quando eu tenho feito os editoriais, eu já estou até acostumada. E quando eu chego, eu sinto o silêncio paira. Porque é sempre E uma ou duas você pessoas. avisa o pessoal que você tem a deficiência ou não avisa? Geralmente é uma equipe de 5 ou 6 e quem sabe são 2 e no máximo 3 pessoas. Aí quando eu chego tem pessoas que não sabiam. Sim. E aí eu começo a explicar, porque aí vem as perguntas e eu acho muito importante essa relação das perguntas. Porque senão eles não vão ficar sabendo. E aí eu explico como me auxiliar, como se portar, como que fica melhor para eu posar. E é como qualquer outra modelo, a única diferença é que eu não estou vendo, mas eles estão me vendo. Sim. E oportunidades, né? Oportunidades só não para mim, que sou cega, mas para as pessoas cadeirantes com síndrome de Down, modelos surdas. Estarmos ocupando todos os espaços que são por nós, por direito, que nós sim temos capacidade. Acho que vamos sair e entrar de novo no mesmo link para não cortar a Raquel e depois a Raquel vai falar um pouquinho disso também. Pode ser? Tá. Sim, Vamos lá. sim. Beijo!